Olá meninas, meu nome é Vanessa Soares, eu sou cabeleireira e maquiadora. Hoje estou aqui para fazer um primeiro tutorial em maquiagem, espero que seja o primeiro de muitos. Primeiro eu quero mostrar para vocês o meu cantinho da maquiagem, onde eu faço maquiagem, design de sobrancelhas. Vamos lá então? A maquiagem que eu vou fazer hoje vai ser com tons escuros, uma maquiagem com olho sombreado preto e marrom. Por esse motivo, eu vou estar preparando a pele dela com um pozinho aqui nessa região. Esse é um pozinho da Marcelo Beauty, é um pozinho soltinho, pó facial no caso, ele é a cor translúcida. A pele dela já está preparada com base, corretivo, primer. Eu vou estar só aplicando esse pó aqui nessa região, para que quando a sombra escura cair, eu não tenha que refazer essa pele de novo, tá? Não pode ser em excesso mesmo, ele é como se fosse um depósito para sombra escura, vai facilitar depois a limpeza se cair aqui, ó. Primeiro então, eu vou estar pegando uma cor da minha paletinha de 120 cores, é uma paleta que tem tons mais nude, cores neutras. Eu vou estar colocando com esse pincelzinho aqui de pelinho, ele é bem maciozinho, é ótimo para fazer a primeira aplicação de sombra. Eu vou estar colocando nesse tom aqui, que é um tom bem nude, ele ajuda a iluminar sem excesso, ele não tem muito brilho. O que eu vou estar fazendo? Vou estar colocando em toda a região do olho, ó, toda essa parte aqui. É a primeira sombra que eu vou estar usando, é a sombra inicial, tá? Não tem problema que se cair aqui, porque é um tom claro também, até mesmo porque tem esse pozinho. Ó, levanto essa parte aqui e venho aplicando rapidinho. Feito isso, eu vou estar pegando esse pincelzinho, é próprio para sombrear, da Marcelo Beauty. E vou estar pegando a minha sombra marrom, ela tem um pouquinho de brilho, é da Vult, a cor número 26. E vou estar achando o côncavo dela, tá? Levanto bem essa parte e venho aqui, ó. O côncavo é onde a bolinha do olho se encaixa. E venho aplicando a sombra marrom, ó. Toda essa parte. Pode subir um pouquinho. Faço esse movimento que é um movimento de sombrear. E fiz a minha primeira aplicação. Então, o que eu fiz nesse olho, eu vou fazer no outro, tá? Com a mesma sombra marrom. Levanto essa parte e marco o côncavo dela, ó. Venho marcando, ó. Aí eu venho espalhando, sombreando. Então, essa foi a segunda sombra que nós aplicamos. Essa aqui tá um pouquinho mais forte. Vou voltar aqui nesse olho, para depositar um pouquinho mais dela, da marrom. Agora, eu vou pro terceiro tom, que seria o preto. Então, eu preparei com a sombra clara, não muito iluminadora, apliquei a marrom, agora eu vou aplicar a preta. Da mesma forma que eu apliquei a marrom, só que concentrando ela um pouquinho mais para baixo, ó, a pretinha. Dessa forma, o que foi... A marronzinha de baixo, ela dá um efeito levemente de degradê. Fica tom sobre tom. Marco. Não tem problema que caia aqui dos lados, porque eu vou estar ensinando vocês a limparem, tá? A deixar esse olho mais harmonioso. Mais simétrico, né?
É um olho que não é muito difícil para fazer, que ele vai esses tons de sombra, não fica tendo que é só o efeito de sombrear mesmo, fazer esse movimento com o pincel. Que é tom sobre tom. Aí a gente vai deixar assim por enquanto, que já a gente vai vir dar forma para esse olho, tá? Só depositar da sombra escura. Aproveitar que a gente tá trabalhando com a sombra escura, nós vamos dar um retoque na sobrancelha dela, tá? Com a própria sombra escura, só vamos mudar o pincel. Nós vamos usar os mesmos tons, esse é o pincel chanfradinho, também da Marcelo Beauty. Primeiro eu vou passar na sombra pretinha. Depois eu vou passar na sombra marrom. Vou testar aqui no dorso da minha mão, já tirando um pouco do excesso. E vou fazer aquela medição básica das sobrancelhas, que é a pontinha do nariz e a asinha do nariz, para ver se o tamanho dela está certinho. Aí, com a ponta do pincel, eu vou vir preenchendo onde tem a falhinha e dando um pouquinho mais de cor, porque como a sombra é escura, essa sobrancelha tem que estar um pouquinho mais destacada. Ó. Só vem preenchendo. Com essa esponjinha eu tiro um pouquinho do excesso. E faço a mesma coisa do outro lado. Passo na preta. Passo na marrom. Testo no dorso da minha mão. E venho aplicando com a ponta do pincel. Eu levanto um pouquinho a sobrancelha e venho aplicando. Sem forçar muito. Só pra dar uma harmonizada uma harmonia, né? Pra não ficar a sobrancelha muito clara. E tiro o excesso com a esponjinha. Ainda aproveitando que nós estamos trabalhando com a sombra escura, vamos fazer já a parte de baixo dos olhos. Como é uma maquiagem mais sombreada, então eu não vou estar usando delineador nem lápis. Ela é mais efeito sombreado. Olha lá em cima. Aí eu venho aqui, ó, só dando um rabisquinho, como se fosse uma sujeirinha aqui, ó. É uma sombreadinha mesmo, ó. Só até aqui, no meio do olho, tá? Não vou até o final. Na pretinha. Aí vem, pode olhar lá em cima, fazendo esse mesmo movimento. Ó. Agora sim nós vamos para a parte de correção e iluminação. Aqui, ó. Vou voltar com esse pincelzinho. Agora eu vou colocar uma sombra que seja um pouquinho mais iluminadora, tá? No caso, eu vou estar usando esse tom aqui. Ela é uma sombrasa de borboleta da Colossa, ela é em pó. É uma amarelinha, eu gosto muito de trabalhar com ela, que a branca eu acho que fica um pouco marcada. E essa daqui, ela deixa um pouco mais natural. Então, eu vou vir aqui, ó, contornando, depositando primeiro, aqui próximo à sobrancelha. Vou depositar. Do mesmo jeito do outro lado. Eu deposito primeiro. Aí eu venho como se eu estivesse apagando essa linha, ó. Ó. Tirando o excesso, tá vendo? Ó. Deixando o mais sombreada possível. Aqui ficou um pouquinho mais escuro. Aí eu pego um pouquinho mais. Deposito. E espalho. Deposito. E espalho.
Pode abrir o olho. Então, ela fica uma maquiagem bem sofisticada mesmo. Feito isso, eu vou estar pegando esse lançamento aqui da linha da Marcelo Beauty. É uma segunda linha da Marcelo Beauty, essencial. Ela é uma sombra em glitter, ó. Ela é bem em pozinho e eu vou estar iluminando os cantinhos. Mas antes eu vou estar aplicando um fixador aqui no cantinho, ó. Um fixador de sombra em pó mesmo. E vou vir com o próprio dedo, pegando um pouquinho e aplicando aqui, ó. A maquiagem pra noite é só pra dar um charminho. Abre os olhos. Só pra dar um charminho. Aí eu vou pegar o meu pincel leque e vou vir fazendo um movimento como se eu estivesse varrendo toda aquela sujeira. Olha como facilitou pra tirar o preto. Preto e o marrom que caiu, a sombra escura. A maquiagem também pra quem não gosta de muita cor, mas gosta de andar maquiada. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Agora nós vamos deixar os dois cantinhos mais em harmonia, tá? Do mesmo tamanho. Como? Eu vou pegar uma base. Essa é uma base cremosa também da Marcelo Beauty, que eu gosto bastante. Vou pegar um cotonete e vou pôr um pouquinho de base no cotonete. Deixo o excesso aqui no dorso da minha mão, que depois eu posso vir usando. Aí eu faço uma linha imaginária do fim dos olhos pro fim da sobrancelha, ó. Então ele vem como se fosse uma borrachinha, ó. Do fim dos olhos pro fim da sobrancelha. Do mesmo jeito que eu fiz esse lado, eu vou fazer do outro. Fim dos olhos pro fim da sobrancelha. Com a mesma esponjinha, eu venho e retiro o excesso. Aí tem embaixo também, pode abrir o olho. Embaixo também tem. Então, como é uma maquiagem sombreada, então ela tem que ficar esse efeito sujinho, sombreado. Só que eu vou deixar eles mais iguais, não ficar um maior que o outro, um mais grosso que o outro. Então eu venho com essa mesma base, olha bem lá em cima, e venho só aqui dando um leve acabamento. Do mesmo jeito desse outro lado, um leve acabamento. Aí com essa mesma esponjinha, eu venho aqui, ó, só contornando isso. Pode fechar um pouquinho. Olha lá em cima de novo. Ó, só venho contornando isso, tá? Feito isso, nós vamos estar aplicando a máscara de cílios. Eu gosto muito dessa Super Choque da Avon. As sardinhas dela é de silicone, então acho que ela dá uma melhor... Ela facilita a aplicação e tal, e ela preenche bastante. Então, com os olhos fechados, eu levanto um pouquinho a sobrancelha. O que vai acontecer? Eu vou passar em cima e embaixo ao mesmo tempo. A primeira camada em cima e embaixo. E assim, o segredo do volume, do alongamento, é a quantia de passada. E nunca vir passando assim. Sempre passa estimulando o crescimento, ó. Estimulando o alongamento do pelo. E penteando. Pelo menos eles não vão também... Assim eles vão empelotar, vão grudar um no outro. Pode abrir? Olha, em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, desse outro lado. Fecha os olhos. Ó. Aí, quanto maior eu quero, mais preenchido, mais volume, o segredo é várias aplicações. Fora os cílios postiços, se você quer alongar no próprio rímel, na própria máscara, é as aplicações. Olha pra baixo, agora eu vou dar uma atenção maior pros cílios da parte de cima. Ó, deixando bem preenchido. Olha aqui. Isso.
Então, quanto mais eu passar, se eu passar umas 5 vezes, quanto mais eu passar, maior vai ficar esses cílios, tá? Mas como o tempo é curto, então nós vamos já para a aplicação do blush. O blush, eu gosto de usar um pincel pequeno, porque ele vai melhor marcar a região que eu quero que seja aplicado o blush. E um segredinho muito legal é a pontinha do 2, que eu faço, ó, 2 dedinhos. Eu sei que daqui pra baixo eu não passo. 2 dedinhos e 2 dedinhos. Então, o que me resta é essa parte aqui. Então, é aqui que vai ser aplicado o blush. E o blush também, para não ficar aquele efeito muito forçado, o segredo é você vir aplicando daqui da raiz do cabelo com maior quantidade e vir clareando até o centro. Não já vir aqui, já colocar o pincel aqui, que aí vai ter excesso. Então você vem daqui do cantinho. Eu vou estar usando o blush nela, da Vult, é lançamento da Feira da Cosmética. É linda essa cor, ele é coral. Ele é o número 1 dos lançamentos da Vult. Eu pego um pouquinho do blush, eu tiro o excesso. Aí eu venho fazendo aquilo lá, ó, aplicando aqui da raizinha do cabelo até onde eu tenho o meu limite de aplicar ele, que é nesse ossinho mais alto. E venho fazendo o efeito sombreado, ó, esfumando. Tudo que eu fizer num lado, eu vou fazer do outro. Então, eu vou fazer da mesma forma desse outro lado. 2, 2 e 2. Então, o que me resta é esse espaço aqui. Então, uma maior quantidade e venho sombreando. Ó. Aí, o que sobrar no meu pincel, eu vou passar um pouquinho aqui no queixo, levemente aqui em cima do nariz, pra dar um ar de saúde, que a pessoa fica um pouquinho mais corada e tal. Feito isso, eu vou pra parte de iluminar. Esse iluminador aqui é da Jasmine, ele é em pó, Jasmine. Ele é em pó facial soltinho, só que ele é pra iluminar. E o fundo dele é amarelo. Então, ele também tira um pouco da olheira, roxeada e tal. Ele quebra um pouquinho o efeito roxeado. Eu venho aplicando aqui, ó. Toda a região, pra cima da sobrancelha, têmpora, ó. Embaixo dos olhos. Então, eu vou estar iluminando. Ele é um finalizador. Tudo que eu fizer em um olho, eu faço no outro, ó. Aqui de baixo. Sobrancelha, têmporas. Posso passar um pouquinho aqui. No lábio dela, eu vou estar usando apenas esse gloss. É um brilho labial, na verdade. Ele é mais cremoso, como se fosse um batom líquido, tá? Ele é vermelho. Ele é a cor Escândalo, da Marcelo Beauty também. Lançamento na Feira da Cosmética, na Beauty Fair. Ó. Eu venho então, ela com o lábio fechado, eu venho só depositando o gloss no lábio dela, ó. Uma leve espalhadinha, fechadinha. Só depositando. Aí eu venho e passo na parte de cima também. Abre um pouquinho. Gente, então por aqui encerra a nossa maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o final dela. Então são os olhos
sombreados de marrom e preto, uma sombra que você pode usar em qualquer ocasião, desde que seja à noite. Os olhos bem iluminados, não tem delineador, não tem lápis, a máscara de cílios, o blush e um gloss para finalizar. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!